Siga o plano, não o seu humor. Com essa frase, eu vou iniciar aqui mais um Saúde Business com ele, que é pernambucano, né, assim como eu, mora aqui na Paraíba já há um tempo, torcedor do esporte, é grande médico e principalmente com espírito empreendedor. Isso aí é o que realmente todos que vão estar aqui presentes, a gente vai tentar trazer para você, telespectador, a experiência, né, a vivência de profissionais da área da saúde e principalmente no ponto no que diz empreendedorismo. Está aqui ao meu lado o grande doutor Fernando Melo. Ele que é cirurgião, gastrocirurgião, e também tem um currículo vasto, que eu justamente queria perguntar agora um pouco, né, da tua vivência. Como eu falei, você é pernambucano, e eu queria saber da tua história. Como você veio bater na Paraíba, né? Como é que você veio, escolheu a Paraíba ou a Paraíba ele escolheu para morar aqui? Eu acho que foi um amor mútuo, sabe? Obrigado, Zé Luiz, pelo convite. Dizer que, antes de mais nada, a Paraíba é muito próximo de Pernambuco, na verdade, somos vizinhos. E por conta disso, várias vezes ao longo do ano, eu vinha de Recife para João Pessoa para passar final de semana, passar um feriadão. E me encantei com a cidade, com a tranquilidade da cidade, com a forma como o povo paraibano, o povo pessoense é acolhedor. E aos poucos eu fui me encantando e talvez eu tenha sido seduzido pela cidade. Disse em que ano foi, Fernando? Você... Eu posso dizer que pelo menos ao longo da primeira década dos anos 2000, Hum, entre 2000 e 2010, eu vim um bocado aqui a João Pessoa. sim, vinha. E a verdade, isso mais ou menos coincidiu justamente com a minha formatura. Eu me formei no final dos anos 2000. E entre 2000 e 2008, que foi o ano que eu vim para cá, para João Pessoa, eu visitei várias vezes João Pessoa. Mas a verdade é que a principal motivação que me trouxe para a cidade foi a violência em Recife. Recife é uma cidade que cresceu muito, a violência cresceu proporcionalmente, assim como no Brasil todo, e aí eu tive a ideia, não. Eu fui assaltado, tanto eu quanto minha Eu esposa, e já fui aí também em Recife. essa experiência muito perigosa, eu posso colocar dessa forma, fez com que a gente pensasse nessa possibilidade de se mudar de Recife e vir para João Pessoa, e foi uma decisão tomada em 2008. Em 2008 a gente veio para cá e desde aí já sou muito feliz aqui em João Pessoa, e tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu acho que é uma cidade encantadora e uma cidade que proporciona várias experiências boas. E nesse meandro aí, eu posso dizer que me mostrou um pouco sobre um pouco de empreendedorismo em saúde. E aí a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Você tocou aí em alguns pontos importantes. Eu também fui vítima, né? Eu morei em Recife até 2002. 2002, 2003 eu vim morar na Paraíba. E tinha passado também por alguns assaltos, mas no meu caso foi um pouco diferente. Eu vim por conta realmente do trabalho, fui transferido pelo laboratório Faz, que eu trabalhava, mas também de cara me apaixonei pela Paraíba, né? A gente sente principalmente há 20 anos atrás, a gente sentia esse contraste, né? No que diz respeito a trânsito, a violência, custo de vida também. Mas eu creio que você falou um ponto aí que eu creio que você também pode ter pensado e ter tido até estratégia de vir para cá, né? Também pensando no lado profissional, né? A carência, talvez isso há 15 anos atrás, 16 anos atrás, a carência era muito grande também de profissionais na sua especialidade. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Esse foi um dos fatores também que você enxergou um mercado a ser explorado? Eu não tinha enxergado isso ainda. A verdade, claro, a gente tem uma vivência, e eu era muito jovem, eu posso dizer assim, eu tinha cerca de 30 anos, né? No... E, na realidade, talvez meus pais tenham me mostrado isso, tenham falado: olha, talvez a medicina em João Pessoa não seja tão avançada quanto a de Recife. E talvez eles tivessem razão, mas, por outro lado, a gente entende como uma forma da gente ser formador de opinião. Uhum. E aí, propagador de conhecimento, de experiência, quer queira, quer não, eu tive uma boa formação. Além da formação médica, foram 6 anos de, de pós-graduação, ou seja, de residência médica, de especialização. E isso faz com que você tenha alguma vivência de hospital, de consultório. Isso faz com que você possa compartilhar com a série de pessoas, sobretudo os mais jovens. É curioso que em 2008 existia uma faculdade de medicina, que era a Universidade Federal da Paraíba. E hoje em dia nós temos 10 Nas faculdades faculdades. de medicina no estado. Então, ao longo de tão pouco tempo, de 2008 para 2025, a gente tem um crescimento, uma explosão do número de faculdades de medicina,
que é um tema que ele está sempre em voga quando a gente vai falar da medicina, de como é o perfil do médico que está sendo formado hoje. Então é algo que até é um assunto para mim muito palpitante, que me traz muito interesse, para a gente entender como é que é o perfil hoje de uma pessoa, de um cidadão que vai se tornar médico no Brasil, na Paraíba, no Nordeste do país. Eu acho que é algo que a gente precisa sempre de estar muito atento a como é que vai ser esse profissional e como esse cidadão vai se inserir na sociedade fazendo assistência à saúde num país, ou numa cidade ou num estado de tantos contrastes. Fernando, é muito interessante esse ponto que o Fernando levantou, né? Essa visão do que era há 15, 16 anos atrás a medicina, no nosso estado aqui, nós estamos de João Pessoa, na Paraíba, e o que está hoje. Talvez, se você fosse hoje um recém-formado em Pernambuco e viesse para Paraíba arriscar, vamos dizer assim, que eu sei um pouco da tua história, você não tem raízes aqui, né? Você não tem familiares ou talvez padrinhos que pudessem lhe auxiliar. Você veio realmente com a cara e a coragem, né? Como um grande bom empreendedor, que realmente bota a cara e vai para dentro. Claro, você veio formado, já veio com a sua especialização, mas hoje talvez fosse muito diferente, pela quantidade de médicos que são formados no estado, pela concorrência principalmente, né? Então, assim, qual a tua visão hoje para esses jovens que estão se formando? Eles teriam, eu te perguntei, né? Você, aqui nos bastidores, a gente estava conversando se foi fácil para você. Claro que não foi. A gente sabe que não foi fácil também. Eram outras dificuldades, era outra realidade. Mas hoje, cada vez mais, a gente vê a quantidade de profissionais, né, que estão se formando. E como você falou, aqui na Paraíba, hoje nós temos 10 faculdades de medicina. Tem mais duas para abrir também, que já estão aprovadas. Eu queria que falasse um pouco isso aí e aconselhasse também esses jovens médicos aí com a tua visão. Tá. Como eu te falei, é um assunto para mim palpitante, um assunto que traz muito interesse, traz muito pano para manga. E a gente pode dizer, bom, mais de 1.000 médicos por ano são formados na Paraíba, né? Então é um número de profissionais muito grande. A gente tem uma concentração nas grandes cidades, e aí eu posso dizer João Pessoa, Campina Grande, são cidades onde a gente tem uma maior aglomeração de médicos, e faz com que, de fato, exista uma concorrência profissional. Uma concorrência que é bem curioso, a gente tem um perfil hoje do médico, de ser um médico relativamente jovem no nosso país, então a média de faixa etária é de 45 anos. A gente tem hoje, em 2025, uma publicação chamada Demografia Médica, ela revela que no país há mais mulheres do que homens como médicos. Então, o primeiro ano que a gente conseguiu registrar isso do ponto de vista estatístico. Isso mostra também um perfil novo de profissional na carreira médica. Então, isso tudo faz com que haja toda uma reconfiguração de uma medicina, por exemplo, que era feita no início dos anos 2000 para esse quarto de século, que é 2025. Então, a gente tem médicos que têm uma formação hoje que a gente pode, às vezes, questionar quanto à qualidade, e aí eu vou colocar de forma muito simples. Um número muito grande de alunos, um número relativamente reduzido de professores, talvez uma remuneração não tão justa para esse professor e, sobretudo, número de campos de prática, ou seja, número de hospitais pequeno. Porque, de fato, a gente exerce a medicina, ou pelo menos a maioria dos médicos exerce a medicina dentro dos hospitais, ou aprende a medicina dentro dos hospitais. Se a gente tem um pequeno número de estabelecimentos de saúde, a gente necessariamente vai ter poucas pessoas tendo acesso a isso, poucas pessoas, médicos a serem formados com acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de ensinamento na prática. Na vida real, o que é no lidar com o paciente, no contato, seja no ambulatório, na enfermaria, seja num bloco cirúrgico, qualquer atividade que a gente fale de hospital. Então, essa reconfiguração como um todo, de um grande número de pessoas fazendo medicina e poucos locais para essas pessoas aprenderem medicina, faz com que o médico hoje talvez tenha uma formação que, se eu posso comparar com a minha época, não tão robusta, não tão sólida. Eu digo que eu saí da faculdade de medicina, claro, com uma série de inseguranças, Claro. com uma série de incertezas, sabendo que eu tinha muito a caminhar, mas a percepção que eu tenho é que eu talvez fosse muito mais seguro como recém-formado em 2000 do que hoje os alunos ao saírem da faculdade em 2025. Então acho que essa é a questão chave.
né. E aí tem outras questões, de fato, concorrência é uma concorrência que faz com que cada vez mais você precise estudar, você precise se, especializar, você precise ter a sua mente muito aberta a principalmente aprender. Eu acho que isso é fundamental. Legal, você veja em pouco tempo aqui de conversa, né, o número de insights, né, que o Fernando já vem nos trazendo aqui, com toda a sua experiência, não só na medicina, mas também como um grande empreendedor, né. Fernando, eu vou fazer uma pergunta aqui em cima disso que você veio conversando, que você falou agora, talvez um pouco até polêmica, mas hoje você aconselharia sua filha, você acha um bom negócio ela fazer medicina? Por quê? A minha geração, que é a nossa geração, o sonho dos pais ainda era a medicina, né? O direito já estava ficando um pouco de lado. Na geração dos meus pais, nossos pais, era direito, engenharia e medicina, o filho ser. Então, assim, hoje, você aconselharia, você enxerga a sua filha como uma médica também? Tá, é uma pergunta difícil de responder, sendo bem franco. É, O que que acontece? A medicina é uma profissão que tem um glamour. tem. A verdade é essa, ela tem um Ainda glamour, tem. né, mas muito antes desse glamour, a gente tem que entender que a gente vai cuidar de pessoas, a gente vai cuidar de seres humanos. Então, eu acho que parte muito de uma decisão de você optar por uma carreira médica, por ser um médico, por ingressar nessa profissão, é você entender que você vai fazer assistência às pessoas, você vai cuidar de pessoas. Você vai cuidar, seja para diminuir o sofrimento, seja para resolver problemas de saúde, seja para prevenir problemas de saúde, mas de fato você vai cuidar de pessoas. Então isso eu acho que tem que estar à frente de tudo, né. Claro. Então, muitas vezes os valores eles podem ser confundidos, e aí muita gente coloca valores do ponto de vista econômico muito antes dos valores, talvez pessoais, valores morais que regem hoje a sociedade. Mas o fato é, minha filha escolher fazer medicina, se ela tiver isso na cabeça, ela entender, compreender muito bem que o que ela vai fazer em medicina é prestar cuidado às pessoas, e isso, o que há de vir disso, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista, de glamour, seja do ponto de vista de status, ou qualquer projeção para ela, se isso vier em segundo plano, eu vou incentivá-la. Mas eu acho que é bem curioso, porque, por exemplo, eu não fui de uma família de médicos. Então, muitas vezes, quando você é de uma família de médicos, a família como um todo já te incentiva, te impulsiona para isso. E isso eu não tive essa experiência. Então, talvez eu não consiga fazer, estimular a minha filha tanto, mas sei que é uma profissão gratificante, é uma profissão que você tem condição de ter uma ascensão social, de ter uma projeção, mas sobretudo, saber que a primeira coisa que você vai fazer é cuidar das pessoas. Se isso for a linha mestra, eu vou incentivá-lo o resto da vida. Ah, legal. Isso aí que você falou, claro, qualquer profissão, eu acho que além de você pensar no fator dinheiro, né, na remuneração, você primeiro tem que ter o dom, você tem que ter um propósito, né, seja qual for a sua profissão. Isso aí é notório. Mas hoje a gente sabe, né, que cada vez mais, né, com o advento da concorrência, né, e a situação atual que nós temos aqui no Brasil, a remuneração, né, a valorização, vamos chamar assim, do médico, cada vez mais está diminuindo. Eu lembro que quando as UPAs começaram, acho que 12 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, tinha um plantão de R$ 2.500. Hoje tem plantão de R$ 750, né. Eu tenho um amigo que a esposa formou-se agora há pouco tempo, ele tem um grupo, ele mostrou lá o grupo da esposa, ela estava comigo também, que médicos se submetendo a plantões de R$ 400 em UPA, repasses, né. Então isso aí que eu quero que hoje você fale em relação a isso também, que é a valorização do profissional. Essa questão, eu posso dizer, de mercado, é algo que a gente tem que estar muito atento também. É claro que a gente precisa. Eu uso, às vezes, uma abreviação que é PhD, não sei se você já viu, que é propósito, habilidade e Sim, demanda, sim, sim. né. Então o propósito é aquilo que você entende como, aquilo que te impulsiona, que te empurra, que vai te dar energia para você buscar um Um objetivo, objetivo. né. Habilidade é você realmente adquirir conhecimentos, adquirir capacidade ao longo da sua formação, né, e demanda.
Não adianta nada eu querer ser o melhor neurocirurgião numa cidade de 10.000 habitantes, onde eu não vou fazer neurocirurgia. né? Então, Aí entra a estratégia, né? então eu acho que Estratégia também. eu acho que quando a gente vai pensar numa profissão ou se encaixar numa profissão, a gente tem que ter isso também em perspectiva, esse PhD, que eu acho que fica mais fácil da gente poder fazer até escolhas. Mas o fato é, hoje a oferta é muito pequena e a demanda é muito alta. A gente tem muito poucos empregos em medicina e a demanda, ou seja, o número de profissionais que estão ingressando, que estão entrando no mercado é muito alto. E aí faz com que exista de fato uma concorrência. A gente pode até fazer uma retrospectiva. Aí quando você falou em 2000, 2005, 2010, a gente tinha um número de unidades de saúde da família nos interiores e que pagavam muito bem, a remuneração era muito boa e Aham. pagava em dia, É. e eles faziam questão de trazer esses médicos recém-formados. Hoje em dia, rarissimamente a gente tem essas ofertas de trabalho e geralmente os salários são muito mais abaratados e muitas vezes os médicos nem são pagos ou são pagos com muito atraso, 4, 6 meses depois. É. Isso traz uma dificuldade muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas é hoje um mercado que a concorrência, eu acho que ela pode ser vencida na medida que você vai se capacitar. Você vai criar realmente várias habilidades, e aí essas habilidades é se especializar. Então, por exemplo, eu tenho 2 especializações. Eu fiz medicina 6 anos e fiz 2 especializações, cirurgia 3, É, cirurgia geral, cirurgia por videolaparoscopia e gastrocirurgia. Eu tenho 3 especializações. Eu fiz um mestrado em cirurgia. Então, essa é uma forma de você se capacitar e dentro desse mercado tão competitivo, está muito mais apto a fazer uma competição com muito mais capacidade. De você ter realmente mais armas, digamos assim, para enfrentar essa competição no mercado. E você precisa também estar sempre se reciclando. Então, valores que a gente chama hoje de soft skills, é. de liderança, de comunicação, de gestão, esses tipos de valores precisam de ser muito destacados hoje em dia, e eu acho que para qualquer profissão, medicina não é diferente, isso tem um valor que hoje é inestimável. Se eu tivesse uma empresa grande, um hospital grande, eu ia me preocupar, claro, com a especialização da pessoa. Mas se fosse uma pessoa que tivesse muito carente esses valores de soft skills, de Já. comunicação, de educação, a gente ia possivelmente não assumir essa pessoa como o mais indicado para o perfil ou o mais indicado para o emprego, né? Pessoal, vocês estão vendo aí que a importância, né? E também, principalmente, de você ter paciência, né? Você aí citou, você fez 6 anos de medicina, 3 especializações, no mínimo aí eu contei aqui uns 12 anos de estudos para hoje estar onde está, né? E não parou por aí, você está se atualizando cada dia que passa, né? Está fazendo agora recentemente uma especialização em IA, é isso? Eu estou fazendo um curso de IA que faz parte, eu acho, da forma de você tentar ficar atualizado, ficar up to date. É aquele negócio, quem não é ponto com, é ponto fora. É ponto fora. Né? Se você não tem essa inserção no meio tecnológico, nessas tecnologias que vêm com um crescimento absurdo e que é muito difícil de você acompanhar, você fica muito excluído, eu acho. Você fica um analfabeto tecnológico, né? Então eu acho que a gente precisa de estar muito alerta a essa face que hoje o mundo vive. E eu fico impressionado, né? Eu convivo com vários médicos de várias gerações, né? Desde os recém-formados, né? Aos médicos com 40, 50 anos, com 70 anos. E a gente vê essa resistência, né? Nessa nossa geração. Quem tem 40 anos até 50, ainda existem muitos profissionais que estão resistentes a aderir à IA, a aderir à rede social. E estão começando a perder muito espaço. Tem uma entrevista que um grande neurocirurgião aqui da Paraíba deu, num podcast, que ele falou que já perdeu alguns pacientes por conta de rede social, porque ele tinha poucos seguidores e ele não se posicionava, não tinha uma rede social tão atrativa como os padrões hoje, né, as megas produções, e pacientes já disseram a ele que foram para doutor fulano ou cicrano porque gostaram do posicionamento dele na rede social, do que ele falou, a forma que ele falou, porque o vídeo foi legal. Então assim, Fernando, eu acho que também os valores estão um pouco invertidos nisso aí, né? Sim. Agora, se você não tem isso,
com você. Se você realmente não adere, você vai ficar ponto fora, como você disse, né? A gente, à medida, vamos pegar a rede social. E Certo. aí, por exemplo, o Instagram. Hã. Você tá fora do Instagram, do ponto de vista profissional, faz com que você tá muito fora do mercado. Muito Você fora. está muito fora do mercado. É uma rede de pesquisa, praticamente. É. Não é, é não vou dizer que substitui o Google de forma nenhuma, mas é um aliado muito grande ao Google, sobretudo quando você começa já a ter algum tipo de interação com esse profissional, ou pelo menos um leve conhecimento. Mas o fato é, você pega uma rede social como o Instagram, você tem ali um portfólio de pessoas que a gente não consegue saber exatamente a formação dessas pessoas, mas um volume de informações gigantesco. E entendo que as pessoas que têm a boa capacitação, as pessoas que têm um bom know-how da sua profissão como um todo, devem estar cada vez mais nessas redes sociais. Devem proliferar orientações, informações, materiais educativos, para poder orientar pessoas exatamente se contrapor a pessoas que fazem de forma incorreta, antiética, que não têm uma postura adequada, que eh, começam a utilizar alguns apelos muito mais de comunicação do que propriamente de conhecimento Uhum. para poder fazer dar informação às pessoas. Então eu acho que é importante também os médicos, ou médico não, qualquer profissional que tenha uma boa formação, que seja ético, que tenha caráter, que entenda a seriedade que é aquele veículo para você poder transmitir informações, fazer uso daquilo de forma muito comprometida. E mais, utilizar, claro, obviamente, para fazer um comércio. E aí, quando eu digo fazer um comércio, é para você colocar a sua marca, colocar o seu rosto, colocar a sua forma de trabalhar, demonstrar aquilo que você tem de atributos, de qualidades, de qualificação, de especialização e assim por diante. Então, eu acho que isso tem muito valor e precisa de ser estimulado em pessoas de bom caráter, em profissionais que têm muito a dar. É isso aí. Você falou agora no final da sua fala sobre profissionais de bom caráter. A gente vê muito, né? Literalmente, eu posso chamar até de charlatões que prometem, né? Mundos e fundos, principalmente na área da beleza, né? A gente vê cada vez mais isso aí. E a gente sabe que o CRM atua muito em cima, né? Os órgãos competentes. Mas tem que haver esse cuidado grande também, né? Principalmente de quem está ali pesquisando e vendo, e não se ater só à rede social. Tentar ao máximo informações daquela pessoa, né? Eu tive lendo algumas matérias recentes sobre inteligência artificial, né? O próprio Google tem algumas IAs, né? Tem um IA, na verdade, eu não recordo o nome. Gemini. Gemini. Não, tem o Gemini, mas tem outro agora já, viu? Eu vou, Ah, quando você vai falar, mas da do Google também, que tá foi comparado, né, ao atendimento humano, mostrando que a empatia com o paciente foi bem superior, né, no critério de avaliação. O diagnóstico também foi muito preciso, né, comparado ao humano. E falando que é uma tendência, né, essa mudança e que o profissional, né, médico, o profissional de saúde como um todo, ele tem que se adequar porque cada vez mais isso já é uma realidade. Não tem como fugir a isso. E eu encaro, já vejo algumas especialidades, por exemplo, a radiologia, ficando muito já. Tem médicos radiologistas nossos lá, também colegas nossos que estão no Soma, que já conversaram comigo, que disseram: Ó, eu dou meus laudos com IA. Eu demorava 15 minutos, 12, 15 minutos a dar um laudo, hoje em 2, 3 minutos eu dou. Porque ele faz o laudo. Não adianta mais, Fernando, você hoje omitir essa informação que você está utilizando a IA para certa função. Eu vou dar uma palestra, uma aula, eu vou preparar um material. Não adianta eu dizer, pô, que eu passei lá à noite e ninguém vai acreditar que eu passei a noite num computador fazendo uma apresentação, né? Então, assim, hoje, doutor Fernando, utiliza a IA no dia a dia. sem dúvida. E quais seriam as... Curiosamente, no Instagram, eu que faço todas as minhas postagens. É mesmo, você faz aquela edição Eu, toda? eu que faço. Ah, Então, obviamente, a gente precisa de ganhar tempo. claro. E a IA, ela é um aliado muito grande na hora que a gente está fazendo uma confecção de um material informativo, né? Ela vai com muita precisão, com grande precisão, Mas necessita checagem, né? com uma Claro. grande precisão, dar informações a respeito de um tema. Então, particularmente, agora eu estou fazendo um posicionamento sobre doença do refluxo. Eu estou no posicionamento de doença do refluxo. Então, qualquer assunto que eu fale sobre doença do refluxo, eu posso buscar na IA,
trazer a minha identidade e aí produzir um material, né? Legal. Fazer uma postagem. Mas tem a sua cara, Sem tem a dúvida, tem a sua. minha impressão digital. Hum, E isso é algo que é bem curioso. Quando a gente está junto a empresas de marketing, essas empresas de marketing, muitas delas são muito envolvidas. Só que elas não conseguem, por mais que elas tentem, elas se envolvam, dar exatamente aquilo, responder exatamente aquilo que o médico, o profissional deseja na hora de estar ali postando. Seja num Reels, seja num Stories. Então, à medida que eu prefiro fazer as minhas postagens, porque sai muito mais do jeito que eu mais a sua gostaria. cara mesmo, né? Sai muito mais a minha É. cara. Isso Agora, conecta mais também com a o paciente. inteligência artificial, a gente está falando de uma mínima proporção do que ela O pode que vai produzir. chegar. Ela tem, é infinito. Eu acho que a capacidade que ela tem de auxiliar é infinita. É muito importante que ela não pode substituir, ela não deve substituir o ser É um humano. grande receio, né? Em vários, assim, em vários aspectos, não só na medicina. Exatamente. E aí, pegando o seu gancho aí da radiologia, existem alguns estudos que mostram hoje. Você tem por exemplo, uma tomografia que vai ser avaliada por um radiologista e ao mesmo tempo você coloca essa mesma tomografia para ser avaliada pela IA. O índice de acerto do diagnóstico, ele é bastante semelhante. Uhum. Então vamos dizer que o médico acerta 92% e a IA acerta 90%. Quando a gente soma as duas capacidades, a humana e a da inteligência artificial, aí chega a 96, 98%. Então, para entender exatamente como é que deve ser esse entrelace, Tem que essa haver essa. união da inteligência artificial com a capacidade humana, e eu acho que isso é que demonstra, isso é um exemplo que a gente pode utilizar isso como um aliado, um amigo, uma ferramenta que pode nos impulsionar, eu acho que qualifica muito tudo que a gente vai fazer no dia a dia. Você falou bem, ter como aliado e não como uma muleta, não como uma verdade absoluta, né? Sim. Eu tive conversando já com um jovem recém-formado e ele me mostrou alguns aplicativos que ele utiliza para, na hora da anamnese, né, que ele vai ali preenchendo alguns dados e já sai praticamente pronto ali, receita, tudo. Aí eu até brinquei com ele, rapaz, você passou 6 anos de medicina na faculdade para quê? Ele disse, não, mas eu uso isso aqui como aliado meu. Eu achei interessante, porque ele, não só como jovem, mas também ele utilizando, mas de uma forma para otimizar o tempo dele. E não como aquilo ali ser a verdade absoluta, ele está ali só para figurar, né? Fernando, recentemente, né, nós tivemos lá no Soma uma palestra do Dr. Dalto Gadelha, que é dono da Unifacisa, né, criador do Hospital Help também, idealizador. É muito boa a história dele, né? Como médico, como empreendedor também. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu creio que ele não falou na palestra isso, foi eu conversando com ele antes, que ele disse que até os 40 anos ele era médico. E a partir dos 40 anos que ele começou a empreender, né? Isso me remeteu a outros nomes grandiosos, né? Não só da medicina, mas, por exemplo, Silvio Santos, Roberto Justo, tem tantos anos aí, todos que você vai ler a história desses grandes empresários, que muitos começaram realmente a partir dos 40, 45, 50 anos, né? Isso para mim, eu sou toda para mim muito bom. Eu tô com 42 anos, isso para mim é um grande oxigênio, porque às vezes a gente chega, né? Tô com 40 anos, 45, já consegui isso aqui, tô indo e tá tranquilo. E você é um cara que eu vejo que nunca, né, tá satisfeito. No bom sentido da palavra, o empreendedor a principal característica é a insatisfação, né? Você sempre tá em busca de algo novo, né? Uma ambição saudável, né? É como muitos falam, o dinheiro é consequência. E realmente é. Quando você vê realmente a fundo o que significa a palavra empreendedorismo, se você trabalha, se você tem um objetivo, o dinheiro vai ser consequência disso, né? E o doutor Fernando, hoje, ainda se encara como realmente um empreendedor a evoluir, ou hoje você tem sua clínica, você já tem sua formação, é com funcionário público, enfim, como é que tá a tua visão aí aos 40 e quantos? 9. 49 anos, ainda se acha ainda tem esse oxigênio, esse gás do empreendedor? Eu acho que a inquietude, acho bonita essa palavra, inquietude, Quietude. é um dos motores para o empreendedorismo, e não só em medicina, mas você se acomodar representa que você está muito satisfeito com tudo aquilo que foi feito, que foi construído, e a face do empreendedor é uma pessoa que ele está em constante renovação. Então,
eu comecei empreendendo, foi em 2021, tá? Eu abri o meu consultório em janeiro de 2021, em plena pandemia. Então, foi algo extremamente desafiador. E aí, até a gente chegar hoje em 2025, claro, foi uma trajetória relativamente curta, mas com muito trabalho, muito suor. A gente entende o que é realmente empreender. E aí eu digo entendo porque ao longo desse tempo eu fiquei estudando muito a respeito disso. A gente sabe que médico não tem essa formação, ele não tem esses ensinamentos dentro de uma faculdade de medicina. Então, da gente entender o que é gestão, o que são todos os meandros de uma empresa, se a gente falar da parte financeira, a parte administrativa, a parte gerencial, a parte de marketing, de vendas. Então, são várias engrenagens que estão ali em um corpo só que é a empresa e que visa não necessariamente o lucro, mas que precisam estar muito bem articuladas, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento que ele vai sendo acumulado ao longo do tempo. E o cara que pensa que conhece tudo, que já está bem, sobretudo no empreendedorismo, ele está fadado ao insucesso. Eu acho Perfeito. que é muito por aí. E eu tenho a intenção, e eu vejo o bichinho do empreendedorismo me picou. Quer dizer, eu tenho hoje um consultório, é um consultório relativamente pequeno, mas Clínica boa, você deu uma clínica, né? é, Uma clínica. e já estou com perspectiva não, já estou investindo em uma outra clínica, Ah, estou vendo um viés um viés não, uma outra via de um produto digital. Eu legal, tenho muito contato com o Sebrae, e aí a gente também está trabalhando outras atividades, até voltadas para ensino em medicina. legal. Então, a gente não pode ficar com a cabeça muito parada. Perfeito. E talvez isso seja uma inspiração no meu pai. Meu pai tem hoje 89 anos e a cabeça dele é excelente, Coisa boa. talvez melhor que a minha. Mas a realidade é que até praticamente aos 80 anos ele trabalhava todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta, morava em Recife, passava a semana em Petrolina trabalhando e voltava. Então, isso de alguma forma Caramba, aos 80 anos. representa uma inspiração, Olha, representa um um exemplo, exemplo né? que eu sigo. Legal, legal. Isso que você falou aí sobre sempre estar se atualizando, é uma coisa que a gente bate muito nisso, né? E eu tive recentemente com a doutora Rosiane Dori, que é dona do Laboratórios Dori, né? Ela continua clinicando ainda, né, como alergologista, e eu tive, assim, a honra, eu fiz não digo palestra, que eu não sou palestrante, mas assim, eu falei a um congresso que teve aqui sobre empreendedorismo na área da saúde, e logo após, a doutora Rosiane ia falar também sobre a história dela, né? E assim, ela ratificou muita coisa do que eu falei, principalmente no que diz respeito a isso aí, a você estar se atualizando sempre. E ela disse, eu estou aqui, né, todo mundo conhece, né, aqui da Paraíba, o Laboratório Rosiane Dori, são dezenas de unidades, mas mesmo assim, ela disse que uma estudante, né, ela vive no aprendizado constante sobre empreendedorismo, porque ela, além de médica, é uma grande empresária. Então ela investe muito, ela se vive em São Paulo, vive fazendo atualizações, né? E eu queria saber a tua visão sobre isso, porque o que é que assim, a principal eh, lição, né, que eu estou tirando após um ano do Soma, né, que é o nosso grupo de network de empreendedorismo para profissionais de saúde, principalmente médicos, que é realmente uma mudança de mindset que você tem que fazer na mente, né, desses profissionais, né, e principalmente dos mais experientes, que vem de uma geração que só você ter o nome de médico já era um sinônimo de talvez, se não for de ficar rico, de ficar milionário, mas de ter uma estabilidade. Mas assim, eu queria a tua opinião sobre isso. A importância também de você investir tempo, também investir recursos financeiros nessa atualização, né? Nesse foco na gestão, no marketing, né? Na contabilidade, porque querendo ou não, você é empresário. Você está ali, tem funcionários, então você tem que estar ligado nisso aí. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí também pra gente. Eh, Empreendedorismo, eu acho que tem várias facetas, e o médico que ele começa a ingressar nisso aí, você tocou num ponto essencial. Tem que mudar a cabeça, ele tem que Muda. virar a chave, ele tem que mudar a mentalidade dele. É. Então, eu vou dar Não é fácil. um exemplo Trabalhar prático. com médico é difícil. Eu trabalhar 23 anos é difícil, é difícil. Vou dar um exemplo muito prático e muito simples. A vida toda
eu quis fazer cirurgia, pelo menos desde que eu resolvi fazer medicina, eu queria fazer cirurgia. Então, ao longo do curso médico, eu estudei muito medicina, mas o que me encantava, o que me atraía mais era A a cirurgia. cirurgia. Entrei em cirurgia, fiz gastrocirurgia e ao longo, sobretudo, da minha formação e depois de fazer especialização em gastrocirurgia, eu lia muito gastrocirurgia. Então, eu dominava muitos temas em gastrocirurgia. Mas eu lia tanto aquilo que aí eu muitas vezes tinha preguiça de ler outras coisas sobre outros temas. E o médico ele precisa de sair dessa zona de conforto e mudar um pouco a mentalidade para começar a ter uma expansão da cabeça dele para outros temas, seja política, seja economia, seja história, seja artes, o que for. Mas do ponto de vista de empreendedorismo, a gente precisa de entender de administração, de gestão, de vendas, de estrutura financeira. E aí eu comecei a ler. Eu li muito a respeito disso. Tem, O Mito do Empreendedor, eu acho que é um livro básico, mas muito bom. E aí tem uma série de livros sobre propósito. Tem O Velho e o Menino, eu acho um livro fantástico, cento e poucas páginas. Legal, olha as dicas aí de livro É, aí. Comece pelo Porquê, Essencialismo. Então, livros que eles acabam militando em várias dessas áreas. O Jeito Disney de Encantar os Clientes, Esse aí é muito. que é um livro sobre como a Disney dá a experiência, ela entrega a experiência para o consumidor. Enfim, tudo isso faz com que você comece a ter uma visão, uma mentalidade muito mais voltada, por exemplo, para um cuidado com o seu cliente, né? Experiência do cliente e assim por diante, mas com a visão de empreendedor. Eu acho que eu tinha muito uma visão técnica, operacional, voltada para a minha área de especialização, e hoje eu tenho uma visão um pouco mais ampla, que ela vai bem além de medicina, ela vai bem além de gastrocirurgia, ela vai militar por outras áreas, mas sobretudo voltado para empreendedorismo. Eu acho que isso aí também é importante. Você citou alguns exemplos que você, Fernando, já tem a sua mente aberta também para outros negócios, né? Alguns realmente com a vertente da medicina, outros talvez não, tem tanto. Eu tenho um exemplo prático. Eu atuei, né, de forma discreta, mas na construção civil, construí alguns prédios com sócios. E na época eu comecei com um médico, né, um médico parceiro. Nós íamos partir para um empreendimento um pouco maior e eu fui atrás de recursos, né? Fui conversar com alguns colegas. E eu cheguei para conversar com esse médico, apresentei o projeto, de cara, esse projeto não andou por outros motivos, mas de cara ele comprou a confiança que ele tinha na minha pessoa, nos meus sócios também, e disse, não, bicho, eu acho que dá para eu entrar. E ele falou de uma forma tão, assim, não foi arrogante, não foi uma forma Mas ele falou, Zé, eu tenho dinheiro que eu não sei onde eu boto, entenda, né? Ele não quis falar de uma forma, mas eu sentia aqui nele ali uma carência de informação. Veja só, não vou citar o nome aqui, mas ele tem uma grande clínica aqui, professor, funcionário público também, entendeu? Pai. Então a cabeça desse cara não para, né? Então, assim, eu senti que ele faltava tempo para ter conhecimento em outras áreas que investir. Porque ele está com dinheiro parado, rendendo aí 1%, 1,2% talvez, numa aplicação mais simples, e que ele poderia render muito mais. E ele viu naquela situação, uma pessoa que ele confiou, que eu fui conversar com ele, iria entrar de boa. Mas é a falta de ter uma mente aberta e também dedicar tempo, é prioridade. Muitas vezes os eventos do Soma eu já vi colegas médicos que não foram, aí tá na academia, tá em tal canto, e beleza. Mas eu assim, eu sou como você também, um exímio empreendedor e não desisto. Eu vou batendo nessa tecla, a gente vai tentar cada vez mais inovar, trazer novidades, porque eu vejo que além de um propósito que eu tenho, que é fazer essa mudança, né, na saúde, essa mudança de pensamento dos profissionais de saúde, eu também vejo uma área muito rentável, né? Como um empresário, eu não posso fugir disso. Eu já tive colegas, conversei com colegas médicos, né, colegas seus médicos, que me criticaram quando eu falei que o paciente era cliente. Aí já achou assim que eu estava querendo não trazer. Mas ele não deixa de ser um cliente, né? Teve outro quando eu falei que o médico é vendedor. Esse não, o médico não é vendedor, você não pode falar isso. Aí eu meio que já deixei ele um pouco saia justa. Eu disse, "Pô, o senhor não tem que estar bem vestido, o senhor tem que passar a segurança do que o senhor faz, o senhor não tem que ter um pós-atendimento, que seria uma pós-venda também. Isso é venda. O senhor não cuida da sua imagem, não deixa de ser venda. É porque eu acho que talvez falta também ter um pouco de preconceito. O nome venda, cliente,
que você, se você não quer externar isso, mas você tem que deixar isso aqui intrínseco, que você está ali para prestar um serviço. E principalmente uma palavra que você falou, experiência. A Disney não entrega o parque, não entrega a montanha-russa melhor, ela entrega uma experiência diferenciada. E hoje a gente usa muito esse termo também nos negócios na área da saúde, não é isso? Tem um das frases desse livro, O Jeito Disney de Encantar os Clientes, seja agressivamente gentil. Nunca é demais. Seja agressivamente gentil. Legal. E eu acho que a gentileza faz parte da experiência. Paz. Ela é um dos ganchos ali da experiência, sem dúvida nenhuma. Mas, além disso, eu entendo assim, a gente, talvez, o médico que se formou na década de 80, década de 90, ele estava muito preso ainda ao serviço público Sim. e ele estava absolutamente, se ele estava preso ao serviço público, ele estava trancafiado no convênio, né? Então, hoje, com uma remodelação da medicina, da assistência à saúde, muitos médicos partiram para o atendimento particular, né? E aí ele começou a ter que comercializar o serviço dele, a assistência que ele vai prestar. A se diferenciar. E aí, para os médicos que têm essa discriminação, essa restrição a utilizar a Resolvemos. vender, simples assim, vender é ajudar. Isso aí. Quando você está vendendo, Você está vendendo alguém, seja qual for. qualquer Ok. que seja o preço, Vender ajuda. com R$1 milhão, você vai estar Ajudando. a pessoa. Então, isso eu acho que desmitifica um pouquinho esse termo vender, para que a gente possa entregar algo que você aprendeu, que você faz, que você vai estar realmente contribuindo para aquela pessoa. Você vai prestar uma assistência, você vai cuidar da pessoa, você vai estar vendendo, você vai estar ajudando. É isso. Eu acho que a gente tendo talvez isso em mente, quebra um pouquinho esses paradigmas de alguns profissionais, talvez com uma mentalidade ainda em resquícios da década de 70, 80, 90, e entender realmente que hoje existe uma remodelação, uma reestruturação desse pensamento. E vou dizer mais, eu acho que assim, a gente tem que entender o nosso valor. Eu tenho que entender que eu fiz 6 anos de medicina, eu fiz 5 anos de especialização, eu dediquei noites e noites de plantão sem minha filha, dando o meu melhor, toda a minha capacitação, todo o meu suor de estudos. Então eu acho que é absolutamente justo eu cobrar por isso. Claro, óbvio. Eu cobrar por isso. Óbvio. Então, eu acho que talvez esses 2 conceitos ajudem a pessoa a quebrar essa objeção de falar que o médico não pode vender. O médico, ele pode vender, ele precisa de ser ético, ele precisa de ser comprometido. Agora, simples. Qualquer produto que você compre, ele tem o seu valor. Ele tem o seu valor. Precificação, É muito cada um subjetivo. é muito subjetivo. É. Mas se eu entrego algo de muito valor, eu posso É cobrar um preço alto por isso. Eu acho que é absolutamente normal, nobre, e tem um conceito, um colega sempre fala, a gente recebe honorário, e honorário vem de honra. de honra Então você está simplesmente honrando aquilo que você que está está entregando. utilizando, né? À medida que a pessoa paga, ela está honrando aquilo que ela está recebendo. Então eu acho que não tem nada mais nobre do que você prestar uma boa assistência, um bom cuidado, vender o seu serviço, mas você vai estar ajudando o próximo. E pegando um gancho aí com essa tua fala, quando você se encara realmente como um empresário, né, como um bom vendedor, você, além de estar levando, de estar beneficiando, de estar salvando vidas, você também está se tornando um empregador, você está pagando impostos, entendeu? Então, assim, o poder que o profissional de saúde, seja ele médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, ele tem ali de estar também movimentando a economia local, ele tem que encarar com esse ponto de vista também. E não pensar, eu vou estar aqui, eu não sou empresário, eu não vou estar. Poxa, esses hospitais, a gente tem tantos hospitais aqui, em João Pessoa mesmo, Pernambuco, que são de médicos, né, e a quantidade de pessoas que empregam. Então, cada vez mais, quando você tem esse espírito, e se você se dedica e você se atualiza cada vez mais, você também vai estar
movimentando a economia local e ajudando pessoas. É isso que você falou, não é isso? Então, Zé, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, esse exemplo muito claro, ou essa cadeia de profissionais que podem estar envolvidos no trabalho médico. Então, vamos lá. Eu tive um problema bastante sério na minha família, uma pessoa da minha família, e essa pessoa precisou de ser operada de urgência, foi para UTI, isso tudo durante mesmo a pandemia, e passou por uma série de profissionais enquanto estava na UTI, enquanto estava em apartamento, e eu entendi que esse cuidado multiprofissional, ou seja, de fisioterapeuta, de nutricionista, de psicólogo, de até assistente social e de um corpo de especialistas em medicina, fizeram com que essa pessoa conseguisse sobreviver, a despeito de ter muita idade, de ter um problema sério de saúde. Então eu comecei a compreender, e isso inclusive foi o gancho para que eu desse o nome da minha clínica, foi Salvarte, Salvar-te. tá? É salvar você, mas a ideia, a idealização da clínica foi de fazer uma clínica voltada a uma assistência multiprofissional, ou seja, com vários profissionais, e é o que a gente tem hoje. Mas eu entendo que esse atendimento, esse cuidado, ele precisa de ser muito integrado. E aí, eu falava disso em 2021 e essa ideia quando a gente abriu a clínica, mas de fato, se você observar, existem uma série de profissionais hoje que fazem protocolos. Sim. Esses protocolos, às vezes, são protocolos individuais deles, Uhum. mas eu diria que os protocolos que têm mais sucesso, que atingem mais êxito, são aqueles que são muito profissionais, Uhum. onde várias cabeças vão Vontade. trabalhando, estão integradas para poder dar uma assistência muito mais qualificada para o paciente. E aquela história de 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma, Sim. naturalmente. Então, esse tipo de situação, eu acho que remete muito ao que você pode entregar também de experiência para o paciente, sabe? De você não só, por exemplo, eu trato cirurgia, eu faço a parte de gastrocirurgia. Então, se eu tenho um paciente idoso, que ele tem uma série de problemas de saúde, que ele tem uma dificuldade de fazer uma recuperação num pós-operatório, que ele está desnutrido antes mesmo de fazer uma cirurgia, eu vou pedir para a nutricionista avaliá-lo, eu vou ter um aporte psicológico no pós-operatório, eu vou pedir para a geriatra fazer uma avaliação mais completa desse paciente, ajustar medicamentos, fazer algum tipo de repente, avaliação no pós-operatório ou no pré-operatório que vai ser decisivo para uma boa recuperação, um bom tratamento desse paciente. Então, essa visão muito mais ampla do doente ou do paciente faz com que a gente tenha uma assistência de excelência. A verdade E é a essa. praticidade também, né? Sem dúvida. Eu como paciente, né, obviamente que eu prefiro, né, estar ali num ecossistema que vai me atender de uma forma completa, Sim. né? Se eu vou fazer um exame, seja, um exame sanguíneo, eu já tenho uma clínica de imagem próxima, e tal. Então acho que isso aí, eu acho que essa sua sacada foi muito bem feita, né? E a Salvarte hoje, eu conheço bem lá, eu vejo também a qualidade, né, do teu atendimento, as instalações também, né? Como você falou, não foi fácil, não é fácil. Você vê ali, não é fácil você montar uma estrutura daquela, né? Eu sou da época, quando eu comecei a trabalhar no indústria farmacêutica, que eu visitava consultórios lá em Recife mesmo, ali em Afogados, que era um ventilador. Se tivesse ventilador, né, você ficava sentado nas cadeiras de plástico, mal tinha água para tomar, você tinha que pedir recepcionista, e você não tinha muita opção. Ou você ia para ali, ou ia mesmo, e era lotado, né? Hoje, principalmente na nossa cidade, a gente vem enxergando cada vez mais a, a, o nível das pessoas que estão vindo morar aqui, né? João Pessoa é uma cidade que tem por característica aposentados, né? Pessoas que já têm um certo poder aquisitivo também. A gente vê pela construção civil, né? Os grandes prédios. Então, assim, são também pessoas exigentes. Eles querem um atendimento diferenciado. Muitos deles não fazem nem questão de pagar isso particular, mas eles querem ser bem atendidos, não é isso? E eu vejo que a Salvato vocês têm esse propósito mesmo lá também. Sem dúvida. E uma particularidade. É muito curioso que nos meses do final do ano, e aí alta estação aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, chovem pacientes de fora de João Olha aí. Pessoa por conta justamente disso. As pessoas começam a vir mais para cá para fazer turismo, eventualmente, É. e de repente precisam de um atendimento mais urgencial, ou mesmo pessoas que estão se mudando, né? Estão se transferindo aqui para João Pessoa
estão fixando residência e tem já essa pretensão, ou essa intenção de ter uma assistência à saúde muito mais qualificada. Classe qualificada. Uma outra coisa, você vê hoje as clínicas, talvez as clínicas que são mais, que abarcam esse público, que tem talvez um poder aquisitivo maior, elas têm uma preocupação, por exemplo, de dar uma experiência que passa pelo pré-consulta, Uhum. né. Então esse pré-consulta desde um atendimento da secretária, às vezes até um atendimento pela inteligência artificial, mas um atendimento muito personalizado, muito qualificado, e à medida que a pessoa chega ao consultório, as instalações têm que ser também compatíveis Tem com que essa ser, experiência, tem que ser. né. A gente não pode ter Cria-se uma expectativa, né? onde Deixa eu você não ligar. tem uma higiene, não tem uma limpeza, não tem uma boa instalação, não tem uma boa acomodação de uma cadeira, de um sofá, uma poltrona, onde o paciente, de fato, ele está buscando ali lembrar que o paciente ele tem uma dor física, uma dor emocional, ele vai ter uma dor. Então você, colocá-lo, recebê-lo numa condição que não é a adequada, é uma condição mais adversa, que não ofereça um cuidado, eu acho que isso é uma dissonância, ou seja, destoa daquilo que a gente pensa como cuidar, né. Então é muito importante a gente também pensar em toda essa jornada do paciente, e eu acho que toda clínica que se preza, ela cria todo Protocolo um mesmo, né? protocolo onde você se preocupa com antes da consulta, com obviamente a consulta que você vai entregar para o paciente e com o pós-consulta, né. Você vai dar um feedback, um follow-up desse Isso aí. paciente, fazendo com que isso aí cause uma impressão e uma experiência que esse paciente acabe fidelizando, e aí a gente está falando muito mais dessa visão de empreendedorismo do que propriamente só de assistência à saúde. É. Você fala muito bem sobre isso, né? Você citou vários exemplos aqui que casam muito bem com desde o início da nossa conversa. Você ser um bom profissional, você se atualizar, mas sempre com foco no paciente. E o foco no paciente não quer só dizer, tirar a dor daquele paciente, curá-lo da patologia, mas também tê-lo, como um grande divulgador do seu trabalho. Isso é natural, é aquilo que eu disse, o dinheiro é natural, mas a indicação também, eu tive a oportunidade de conversar já com alguns profissionais da área de marketing, que tem números, isso eu não recordo agora aqui, mas que o Instagram, né, e outras redes sociais, mídias sociais, são importantes, mas é um percentual pequeno. Daquele percentual pequeno que você pega aqueles leads ali, ele se transforma muito maior pelo boca a boca mesmo. É a indicação. Fala para um vizinho, para um amigo, né? Eu vou lá porque eu gostei. Às vezes, escute bem, você falou isso aí, mas eu já vi muitos casos de pessoas falarem: ah, a clínica é tão bonita, o atendimento é tão legal, tem um cafezinho, tem aquele outro. E eu acho que talvez o médico foi a última coisa que ela foi olhar. Porque assim, ela estava tão preocupada, a expectativa foi gerada, né? Fazer um paciente que pagou caro numa consulta particular, né? Caro para aquela pessoa. Eu sei que não tem valor para a saúde, mas e ele então quer ser atendido a contento. Ele não vai ali só pelo profissional, só pela cura, mas ele precisa ter uma experiência realmente muito completa para gerar essa fidelização e essa divulgação também no nome do profissional. Tem que pensar muito nisso. Mas, E outra coisa, isso faz parte também, de uma das vias, que é o marketing que você exerce no seu dia a dia. E aí você falou de uma questão do paciente fazer a sua divulgação, a sua uhum, promoção. Eu lembro que eu li um livro chamado Clínicas Digitais, e ele me deu muitos insights, muitas informações, e uma coisa que eu gravei muito foram 5 As que ele fala do marketing, de você chamar a atenção do paciente, ele começar 5 A's do marketing, é, eu sei os P's, né? Mas o A também, legal. você chama a atenção do paciente ou do cliente, Certo. e o cliente vai começar a arguir a respeito de você, assimilou, porque ele já começou a ter muito contato, ele toma a ação de fazer a consulta e, por último, ele faz a apologia. Isso aí. Ele vai defender você. Vai defender. Eu tô Ou não também, viu? ou não. Ou não também. Vai depender dessa É, jornada, né. vai Como depender dos foi a outros sua A's. jornada. Dos outros A's. Mas, Verdade. essa sequência sendo bem feita, a apologia vai ser natural, né. O paciente ele vai entender que ele foi muito bem assistido, né, ele foi muito bem cuidado. Ele vai ter a intenção de alguma forma, dar uma contrapartida.
E a contrapartida é fazer um comentário na rede social, dizendo, dar uma avaliação no Google, fazendo elogios. Então, são formas de o paciente ele realmente entregar alguma coisa, devolver, entre aspas, alguma coisa para o médico, na medida daquilo que foi entregue a ele, no cuidado, na assistência, na atenção. Fica a dica aí para você, jovem médico, que natural, né? A gente sabe que hoje a geração Z, principalmente, é uma geração muito tecnológica, né? Que pouco quer estar se envolvendo, mas isso que você está falando aí do atendimento, né? Do olho no olho, do pegar, né? Nunca é demais, né? Nunca é demais você ser gentil, como você falou aí, né? A gentileza nunca é demais. E no atendimento também médico, não esqueçam disso, né? O doutor Fernando aqui, um médico muito experiente, falando sobre isso, que a preocupação que ele tem com o paciente. Não é chegar ali só diagnosticar ou dizer que ele tem que tomar remédio X ou Y, e não. Tem que ser uma experiência realmente completa, e eu acredito muito no olho no olho. Isso aí, né, não tem coisa pior. Você ir ao médico, que ele não olha para você, que ele tá aqui fechado, rapidinho, nem toca em você. Poxa, isso aí realmente, isso para mim é o fim. É o fim, você não tem como propagar, como fazer uma apologia positiva para um cara como esse. Pessoal, foi muito bom esse bate-papo aqui, né? Como vocês sabem, eu sempre vou estar trazendo aqui profissionais de saúde que tem muito a agregar, principalmente no lado você profissional da saúde como empreendedor, como um bom gestor, né? E o Dr. Fernando Melo não foi diferente. Pelo contrário, eu conheço o Fernando já faz um tempo, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo através do Soma Saúde e hoje tornou-se um amigo que eu aprendo a cada conversa que eu tenho com ele, né? E não deixa de ser uma fonte de inspiração, né? Por sempre estar trazendo novidades, sempre estar atualizando, principalmente com muita responsabilidade, né? Nunca passando a perna, a carroça na frente dos bois, como popularmente nós dizemos aqui, e que sempre vem trazendo coisas boas para Paraíba, né? Tudo que ele falou aqui, eu tenho certeza que em pouco tempo aí nós vamos ver também muitas coisas, muitos frutos aí desse grande médico aí e também grande empresário, Fernando Melo. Fernando, agradeço muito sua presença aqui no Saúde Business. É uma honra tê-lo como amigo, como parceiro também nessa caminhada, nessa mudança aí também de mentalidade dos colegas médicos. Você é um exemplo para muitos deles. Quando fala nesse ramo, nessa parte um cara que é empreendedor, um cara que arrisca, né? Recentemente eu citei aqui, eu tive com uma médica colega sua, que ela, o primeiro nome que veio foi você, que é um cara que realmente que topa, que conhece, que vê mais na frente. E queria que você fizesse suas considerações finais para nosso público aqui do Saúde Business. Bom, antes de mais nada, gratidão, gratidão mesmo, porque a gente tem a oportunidade de falar sobre temas diversos em medicina, é sempre muito bom, é sempre muito profícuo, mas falar um pouco de empreendedorismo médico é algo que cada vez vira uma rotina para mim, porque a gente está nesse meio já há algum tempo e acho que precisa de ser algo que precisa ser muito disseminado entre nós profissionais médicos. Eu acho que a gente precisa de ter essa compreensão, esse entendimento do valor que é falar um pouco sobre empreender em medicina. E eu tenho que valorizar também já a tua amizade, porque, Zé Luiz, eu tenho que louvar demais essa iniciativa que você teve, de poder trazer um pouco de áreas que aparentemente não eram afins, mas são muito afins, que é a área de administração, gestão e medicina. Então, talvez áreas de humanas e áreas de saúde se confluindo e entregando para o profissional uma nova visão, né? Então eu sou grato a você por você nos dar essa oportunidade, me dar essa oportunidade e a outros colegas também, mas também tenho certeza que essa semente que você plantou com Soma Saúde, ela vai render frutos Deus te ouça, para naturalmente, nós, para todos nós. naturalmente, fruto do seu esforço, da sua dedicação, mas também espero que do envolvimento meu, de outros colegas, que a gente possa realmente impulsionar, alavancar cada vez mais É. esse projeto. Fernando, muito obrigado mesmo. Até o próximo episódio, né? Fiquem ligados que grandes nomes ainda sentarão aqui, com o Dr. Fernando Melo também.